Outsider, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. A prisão, 14 de julho. 14. Depoimento da senhora Esbelta Rainwater. 13 de julho, 11h40. Interrogada pelo detetive Ralph Anderson. Rainwater. Pode admitir, detetive. Eu sou a esbelta menos esbelta que você já viu. Detetive Anderson. Seu tamanho não está em questão aqui, senhora Rainwater. Estamos aqui para discutir. Rainwater. Ah, está sim. Você é que não sabe. O meu tamanho foi o motivo para eu estar lá. Quase sempre tem uns 10, talvez 12 táxis esperando em volta daquele palácio das calcinhas perto das 11 da noite. E eu sou a única mulher. Por quê? Porque nenhum dos clientes tenta dar em cima de mim, por mais bêbado que esteja. Eu poderia ter jogado futebol americano na escola se deixassem mulheres entrarem no time. Metade daqueles caras nem percebe que eu sou mulher quando entra no meu táxi. E muitos continuam sem saber quando saem. E eu nem ligo para isso. Só achei que podia querer saber o que eu estava fazendo lá. Detetive Anderson. Tudo bem, obrigado. Rainwater. Mas isso não foi às 11. Foi por volta das 8h30. Detetive Anderson. Na noite de terça, 10 de julho. Rainwater. Isso mesmo. As noites de semana são lentas em toda a cidade desde que a petroquímica meio que secou. Muitos motoristas ficam na garagem falando merda, jogando pôquer e contando histórias de putaria. Mas nada disso presta para mim. Então prefiro ir para o Flint Hotel, ou para o Holiday Inn, ou para o Doubletree. Ou vou ao Gentleman Please. Tem um ponto de táxi lá, sabe? Para aqueles que não beberam o suficiente a ponto de achar que podem voltar dirigindo para casa. E se chego lá cedo, costumo ser a primeira da fila. Segunda ou terceira no máximo. Fico sentada lá, lendo meu Kindle enquanto espero uma viagem. É difícil ler um livro normal quando escurece, mas o Kindle é ótimo. Uma invenção do caralho, com perdão do palavreado. Detetive Anderson. Se puder me contar. Rainwater. Estou contando, mas tenho o meu jeito de contar. Sou assim desde que usava fralda, então fique quieto. Eu sei o que você quer e vou lhe dar, aqui no tribunal. Quando mandarem o filho da puta assassino de crianças para o inferno, vou vestir a minha calça de couro e meu cocar de penas e dançar até cair. Entendido? Detetive Anderson. Entendido. Rainwater. Naquela noite, como estava cedo, o meu táxi era o único no ponto. Eu não vi ele entrar. Tenho uma teoria sobre isso. E aposto $5 de que estou certa. Acho que ele não foi ver as xoxotas dançarinas. Acho que ele apareceu antes de eu chegar. Talvez só um pouco antes. E entrou para chamar um táxi. Detetive Anderson. Você ganharia essa aposta, senhora Rainwater. Seu atendente. Rainwater. Clint Ellenquist estava atendendo na noite de terça. Detetive Anderson. Correto. O senhor Ellenquist falou para a pessoa que ligou dar uma olhada no ponto de táxi no estacionamento porque logo haveria um táxi lá, se já não houvesse. Essa ligação aconteceu às 8h40. Rainwater. Acho que foi por aí. Ele saiu e foi até o meu táxi. Detetive Anderson. Pode me dizer o que ele estava vestindo? Rainwater. Calça jeans e uma camisa bonita de botão. A calça jeans estava surrada, mas limpa. É difícil dizer com aquela iluminação do estacionamento, mas acho que a camisa era amarela. Ah, e o cinto dele tinha uma fivela bonita, de cabeça de cavalo, coisa de rodeio. Até ele se inclinar, achei que era só mais um funcionário da petroquímica que conseguiu manter o emprego quando o preço do óleo cru disparou. Ou talvez um operário de construção. Mas aí vi que era Terry Maitland. Detetive Anderson. Você tem certeza disso? Rainwater. Juro por Deus. As luzes do estacionamento são fortes como a luz do dia. Fazem isso para desencorajar furtos, brigas e tráfico de drogas. Porque a clientela é formada exclusivamente por cavalheiros, você sabe. Além disso,
Treino basquete da Liga Prairie na MC. Os times são mistos, mas a maioria dos jogadores são garotos. Maitland ia até lá, não todos os sábados, mas muitos, e ficava sentado na arquibancada com os pais vendo a molecada jogar. Ele me falou que ia procurar talentos para o beisebol da liga da cidade. Dizia que dava para perceber um garoto com talento defensivo natural só de ver ele fazendo cestas. E como uma idiota, eu acreditei nele. Ele devia estar sentado ali, tentando decidir qual queria encurralar. Avaliando os meninos como os homens avaliam as mulheres em um bar. Filho da puta pervertido do caralho. Procurando talentos meu cu indígena. Detetive Anderson. Quando ele foi até o seu táxi, você disse que o reconheceu? Raywater. Ah, sim. Descrição pode ser o sobrenome de outra pessoa, mas não o meu. Eu disse, oi, Terry. Sua esposa sabe onde você esteve hoje? E ele respondeu, precisei resolver uma coisa. E eu falei, essa coisa envolvia uma garota rebolando no seu colo? E ele disse, você devia ligar para a central e avisar ao atendente que o meu problema foi resolvido. E eu falei, vou fazer isso. Nós vamos para casa, treinador T. E ele respondeu, não, senhora. Me leve até Dubrow, para a estação de trem. Eu disse, vai ser uma viagem de $40. E ele falou, se chegarmos lá a tempo de pegar o trem para Dallas, dou 20 de gorjeta. E eu disse, pode entrar e botar o cinto, treinador, que já estamos indo. Detetive Anderson. E você levou ele até a estação Amtrak de Dubrow? Raywater. Levei. Chegamos lá a tempo de ele pegar o trem noturno para Dallas-Fort Worth. Detetive Anderson. Você conversou com ele no caminho? Pergunto porque você parece do tipo que gosta de conversar. Raywater. Ah, eu gosto. Minha língua não para. É que nem uma esteira de um caixa de supermercado em dia de pagamento. Pode perguntar a qualquer um. Eu comecei falando do torneio da Liga da Cidade, se eles iam ganhar do Buzz. E ele respondeu, espero boas coisas. É como a resposta de uma daquelas bolas 8 mágicas, né? Aposto que ele estava pensando no que tinha feito e estava preparando uma fuga rápida. Esse tipo de coisa deve prejudicar a capacidade de ter conversas triviais. Minha pergunta para você, detetive, é, por que ele voltou para a FC? Porque não fugiu por todo o Texas até o México. Detetive Anderson. O que mais ele disse? Raywater. Não muito. Falou que ia tentar tirar um cochilo. Fechou os olhos, mas acho que estava fingindo. Acho que devia estar me espiando. Talvez pensando em tentar alguma coisa. Eu bem que queria que ele tivesse tentado. E queria saber na hora o que sei agora, sobre o que ele fez. Teria arrancado ele do meu táxi e cortado fora o material dele. Não estou mentindo. Detetive Anderson. E quando chegaram à estação Amtrak, Raywater. Parei no embarque e ele jogou 3 notas de 20 no banco da frente. Comecei a dizer que era para ele mandar lembranças para a esposa, mas o homem já estava longe. Ele foi até o gentleman para trocar de roupa no banheiro masculino, porque tinha sangue nela. Detetive Anderson, vou colocar 6 fotografias de 6 homens diferentes na sua frente, senhora Raywater. Todos são parecidos, e leve o tempo que Raywater. Nem precisa, é este aqui, é Maitland. Vá prender ele, e espero que resista. Vai economizar uma graninha dos impostos. 15. Quando Marcy Gibson estava no ginásio, esse era o nome na época em que estudava. Ela às vezes tinha um pesadelo em que chegava na sala de aula nua e todo mundo ria. A burra da Marcy Gibson se esqueceu de se vestir hoje de manhã. Olhem, dá para ver tudo. Quando chegou ao ensino médio, esse sonho gerado pela ansiedade foi substituído por um mais sofisticado, em que ela ia para a aula vestida, mas percebia que faria a prova mais importante da vida e se esquecera de estudar. Quando saiu da rua Barnum e entrou na travessa Barnum, o horror e a impotência daqueles sonhos voltaram, e dessa vez não haveria o alívio doce
e o murmúrio de graças a Deus quando acordasse. Na entrada da casa, havia um carro de polícia que podia ser gêmeo do que levou Terry à delegacia. Estacionado atrás dele estava uma picape sem janelas, com unidade criminal móvel da Polícia Estadual escrito na lateral em grandes letras azuis. Nas extremidades havia 2 viaturas pretas com as luzes piscando na escuridão crescente do dia. 4 policiais enormes, com chapéus marrons estilo polícia montada, que faziam com que parecessem ter mais de 2 metros de altura, estavam parados na calçada, as pernas abertas, como se as bolas fossem grandes demais para conseguirem fechar as pernas, pensou Marcy. Essas coisas eram bem ruins, mas não eram as piores. As piores eram os vizinhos nos gramados olhando. Eles sabiam porque a presença policial tinha se materializado de repente na frente da linda casa dos Maitland. A mulher achava que a maioria já sabia. Era a maldição dos celulares. E que esses contariam aos que não sabiam. Um dos policiais foi para o meio da rua e levantou a mão. Ela parou e abriu a janela. Você é Marcy Maitland, senhora? Sou. Não consigo entrar na garagem com esses veículos na frente. Estacione ali, no meio-fio, disse ele, apontando para trás de uma das viaturas. Marcy sentiu vontade de se jogar para fora da janela aberta, chegar perto da cara dele e gritar. É a minha entrada, a minha garagem. Tire as suas coisas do meu caminho. Em vez disso, ela estacionou o carro e saiu. Precisava fazer xixi com urgência. Devia estar precisando desde que Terry foi algemado, mas só percebeu agora. Um dos outros policiais estava falando no rádio do ombro, e do canto da casa, com um walkie-talkie na mão, veio o toque final do surrealismo daquele dia maligno. Uma mulher grávida enorme com vestido florido sem mangas. Ela atravessou o gramado dos Maitland com aquela caminhada peculiar de pato, quase sacolejante, que todas as mulheres parecem ter quando chegam no final do 3º trimestre. A mulher não sorriu ao se aproximar de Marcy. Uma identificação plastificada estava pendurada no pescoço dela. Preso no vestido, em cima de um seio enorme e tão deslocado quanto um biscoito de cachorro em um prato de comunhão, estava um distintivo da polícia de Flint City. Senhora Maitland? Sou a detetive Betsy Riggins. Ela esticou a mão. Marcy não a apertou. E apesar de Howie já ter lhe avisado, ela perguntou: O que vocês querem? Betsy Riggins olhou por cima do ombro de Marcy. Um dos policiais estaduais estava ali. Aparentemente, era o chefe do quarteto, porque tinha listras na manga da camisa. Ele segurava uma folha de papel. Senhora Maitland, sou o tenente Anna Sablo. Temos um mandado para revistar a casa e levar qualquer objeto que pertença ao seu marido, Terence John Maitland. Ela pegou o papel. Mandado de busca estava impresso no alto em letras góticas. Em seguida, vinha um monte de blá 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 jurídico, assinado embaixo com o nome que ela leu errado de primeira, como Juiz Crater. Ele não desapareceu muito tempo atrás, pensou ela, e piscou para afastar a água dos olhos. Talvez suor, talvez lágrimas, e viu que o nome era Carter e não Crater, como o do famoso caso do juiz desaparecido em 1939. O documento tinha a data de hoje e fora assinado menos de 6 horas antes. Ela virou a folha de papel e franziu a testa. Não tem nada listado aqui. Isso quer dizer que podem levar até as cuecas dele se quiserem? Betsy Riggins, que sabia que os policiais levariam qualquer roupa de baixo, fosse masculina ou feminina, que estivesse no cesto de roupas sujas da família, disse: Isso fica a nosso critério, senhora Maitland. A seu critério? A seu critério? Onde estamos? Na Alemanha nazista? Betsy Riggins disse: Essa é a investigação do assassinato mais hediondo que aconteceu nesse estado durante os meus 20 anos na polícia. E vamos levar o que precisarmos levar. Tivemos a cortesia de esperar até você chegar em casa. Ao inferno com a sua cortesia.
Se eu tivesse demorado mais, o que teriam feito? Arrombado a porta? Betsy Riggins parecia pouco à vontade. E não era por causa da pergunta, pensou Marcy, mas por causa do passageiro que a mulher estava carregando naquela noite quente de julho. Ela devia estar sentada em casa, com o ar-condicionado ligado e os pés para o alto. Marcy não se importava. O coração dela estava disparado. A bexiga latejava e os olhos se enchiam de lágrimas. Esse teria sido o último recurso, disse o policial com as merdas das listras na manga. Mas estaríamos no nosso direito legal, conforme definido pelo mandado que acabei de lhe mostrar. Deixa a gente entrar, senhora Maitland, disse Betsy Riggins. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo vamos sair. Ei, Lute, disse um dos outros policiais. Lá vem os abutres. Marcy se virou. Na esquina, uma van de televisão apareceu, com a antena ainda dobrada no teto. Atrás havia um utilitário com Kill no capô com grandes letras brancas. Atrás dele, quase beijando o para-choque do veículo da Kill, vinha um terceiro veículo de outro canal. Entre conosco, disse Betsy Riggins, quase persuasiva. Você não vai querer estar na calçada quando eles chegarem. Marcy cedeu, achando que seria a primeira rendição de muitas. A privacidade, a dignidade, a sensação de segurança das filhas. E o marido? Ela seria obrigada a entregar Terry? Claro que não. A acusação contra ele era insana. Seria como acusá-lo de ter sequestrado o bebê Lindbergh. Tudo bem, mas não vou falar nada, então nem tente. E não tenho que entregar o meu celular. Meu advogado falou. Ok. Betsy Riggins a segurou pelo braço quando, considerando o tamanho dela, Marcy era quem devia estar segurando o dela, para cuidar para que a detetive não tropeçasse e caísse sobre a barriga enorme. O Chevy Tacoma da Kio, Kio como chamavam a si mesmos, parou no meio da rua, e uma das correspondentes, a loura bonita, saiu tão rápido que a saia dela quase subiu até a cintura. Os policiais não deixaram de reparar naquilo. Senhora Maitland, só umas perguntas. Marcy não conseguia se lembrar de ter pegado a bolsa ao sair do carro, mas estava pendurada no seu ombro. E ela tirou a chave da casa de um bolso lateral sem dificuldade. O problema veio quando tentou enfiá-la na fechadura. A mão dela tremia demais. Betsy Riggins não pegou a chave, mas fechou a mão sobre a de Marcy para firmá-la, e a chave enfim entrou. De trás dela, ouviu. É verdade que o seu marido foi preso pelo assassinato de Frank Peterson, senhora Maitland? Afaste-se, avisou um dos policiais. Nem um passo além da calçada. Senhora Maitland. Eles entraram. Isso foi bom, mesmo com a detetive grávida ao seu lado. Mas a casa estava diferente, e Marcy sabia que nunca mais seria igual. Pensou na mulher que tinha saído dali com as filhas, todas rindo e empolgadas. E era como pensar em uma mulher que você já tinha amado, mas que havia morrido. As pernas dela cederam, e Marcy caiu no banco do hall, onde as garotas se sentavam para calçar as botas no inverno, onde Terry às vezes se sentava, como fizera naquele dia mesmo, para repassar a escalação antes de ir para o campo. Betsy Riggins se acomodou ao lado dela com um grunhido de alívio. O quadril direito volumoso batendo na bunda menos acolchoada de Marcy. O policial com as listras na manga, Sablo, e mais dois outros passaram sem nem olhar para elas, calçando luvas azuis grossas de plástico. Eles já estavam com sapatilhas também azuis sobre os sapatos. Marcy supôs que o quarto agente estava controlando a multidão lá fora. Controlando a multidão na frente da casa deles, na pacata Travessa Burn. Preciso fazer xixi, disse ela para Betsy Riggins. Eu também, respondeu Betsy Riggins. Tenente Sablo, uma palavrinha. O cara com a merda das listras na manga voltou até o banco. Os outros dois continuaram na cozinha,
onde a coisa mais horrível que encontrariam era metade de um bolo de chocolate na geladeira. Para Marcy, Riggins perguntou: Vocês têm banheiro aqui embaixo? Sim, depois da despensa. Terry mesmo construiu o banheiro ano passado. Aham. Tenente, as moças precisam fazer xixi, então é lá que você vai começar, e seja o mais rápido que puder. E para Marcy, seu marido tem um escritório? Não exatamente. Ele usa um canto da sala de jantar. Obrigada. Essa vai ser a sua segunda parada, tenente. A detetive se virou para Marcy. Se importa de eu fazer uma perguntinha enquanto esperamos? Sim. Riggins não deu atenção a isso. Você reparou em algo estranho no comportamento do seu marido nas últimas semanas? Marcy deu uma gargalhada sem humor. Você quer saber se ele estava se preparando para cometer um assassinato? Andando por aí esfregando as mãos, talvez babando e resmungando sozinho? A gravidez afetou seu cérebro, detetive. Vou tomar isso como um não. Agora, por favor, pare de me encher o saco. Betsy Riggins se encostou e cruzou as mãos sobre a barriga, deixando Marcy com a bexiga latejante e a lembrança de algo que Gavin Frink dissera na semana anterior, após o treino. Por onde anda a cabeça de Terry ultimamente? Durante parte do tempo, o treinador parece estar em outro lugar. Ele está gripado ou algo assim? Senhora Maitland? O quê? Você está com cara de quem pensou em alguma coisa. Pensei sim. Estava pensando que ficar sentada com você nesse banco é muito desconfortável. É como sentar ao lado de um forno que sabe respirar. As bochechas já vermelhas de Betsy Riggins ficaram ainda mais vermelhas. Por um lado, Marcy ficou horrorizada com o que tinha acabado de dizer, com a crueldade das palavras. Por outro, estava feliz da vida de ter dado um golpe que parecia ter sido certeiro. De qualquer forma, Betsy Riggins não fez mais pergunta alguma. No que pareceu um tempo infinito depois, Sablo voltou, segurando um saco plástico transparente com todos os comprimidos do armário de remédios do banheiro de baixo. Remédios sem controle. Os poucos controlados estavam nos 2 banheiros do andar de cima e o tubo de creme para hemorroidas de Terry. Está liberado, disse ele. Você primeiro, disse Betsy Riggins. Em outra circunstância, Marcy teria deixado a moça grávida ir primeiro e se segurado mais um pouco, mas não naquela. Ela entrou, fechou a porta e viu que a tampa do tanque atrás do vaso estava torta. Eles xeretaram ali procurando só Deus sabe o quê. Drogas, talvez. Ela urinou com a cabeça baixada e o rosto nas mãos, para não ter que encarar o resto da bagunça. Ela levaria Sarah e Grace de volta para casa naquela noite? Teria que escoltá-las pelo brilho dos holofotes de televisão que sem dúvida já estariam montados àquela altura? E se a resposta fosse não, para onde as levaria? Para um hotel? E eles, os abutres, o policial tinha dito, ainda as encontrariam? Claro que sim. Quando terminou de esvaziar a bexiga, Betsy Riggins entrou. Marcy foi para a sala de jantar, pois não queria compartilhar o banco da entrada com a policial chamou. A polícia estava remexendo na mesa de Terry, violando a mesa, na verdade, puxando todas as gavetas, empilhando a maior parte do conteúdo no chão. O computador já tinha sido desmontado. Os vários componentes receberam adesivos amarelos, como se em preparação para uma liquidação. Marcy pensou, 1 hora atrás, a coisa mais importante da minha vida era uma vitória do Golden Dragons e a ida para a final. Betsy Riggins voltou. Agora estou muito melhor, disse ela, se sentando à mesa de jantar. E vou ficar assim por mais uns 15 minutos. Marcy abriu a boca e o que quase saiu foi: espero que o seu bebê morra. Em vez disso, ela falou: que bom que alguém está se sentindo melhor, mesmo que seja por 15 minutos. 16.
Depoimento do Sr. Cloud Bolton. 13 de julho, 16h30. Interrogado pelo detetive Ralph Anderson. Detetive Anderson. Caramba, Cloud. Deve ser bom para você estar aqui sem ser o sujeito que está encrencado. Uma novidade. Bolton. Sabe, até que é mesmo. Pegar carona no banco da frente da viatura em vez de no banco traseiro. 145 km por hora na maior parte do caminho de Cap City. Luzes, sirenes, o circo todo. Você está certo. Foi legal. Detetive Anderson. O que estava fazendo em Cap? Bolton. Admirando as paisagens. Tirei 2 noites de folga. Por que não? Não tem lei contra isso, tem? Detetive Anderson. Soube que você estava admirando as paisagens com Carla Gibson, conhecida como Pixie Dreamboat quando está trabalhando. Bolton. Você tinha mesmo que saber, já que ela veio na viatura comigo. Carla também gostou do passeio, aliás. Disse que foi bem melhor que andar de ônibus. Detetive Anderson. E as paisagens que você admirou foram quase todas no quarto 509 do Western Vista Motel, na rodovia 40? Bolton. Ah, não passamos o tempo todo lá. Fomos ao Bonanza jantar 2 vezes. A comida lá é boa pra caramba e é barata. Além disso, Carla quis ir ao shopping, então passamos um tempo lá. Tem parede de escalada e eu arrasei. Detetive Anderson. Aposto que sim. Você sabia que um garoto tinha sido assassinado aqui em Flint City? Bolton. Posso ter visto alguma coisa na TV. Escuta, você não acha que eu tive alguma coisa a ver com isso, acha? Detetive Anderson. Não, mas pode ter informações sobre a pessoa que cometeu o assassinato. Bolton. Como eu? Detetive Anderson. Você trabalha como leão de chácara no Gentleman Please, não é verdade? Bolton. Sou parte da equipe de segurança. Não usamos o termo leão de chácara. O Gentleman Please é um estabelecimento de classe. Detetive Anderson. Não vamos discutir sobre isso. Você estava trabalhando na noite de terça, pelo que eu soube. Só saiu do Flint City na tarde de quarta. Bolton. Foi Tony Ross que contou que fui com Carla para Cap City? Detetive Anderson. Foi. Bolton. Tivemos desconto no motel porque o tio de Tony é o dono. Tony também estava trabalhando na terça. Foi quando pedi para ele ligar para o tio. Somos amigos, Tony e eu. Ficamos na porta das 4 até às 8, depois no poço das 8 até meia-noite. O poço fica na frente do palco, onde os cavalheiros se sentam. Detetive Anderson. O Sr. Ross também me disse que, por volta das 8h30, você viu uma pessoa que reconheceu. Bolton. Ah, o treinador T. Ei, você não acha que foi ele que matou o garoto, acha? Porque o treinador T é certinho. Ele treinou os sobrinhos do Tony no futebol americano e na liga infantil. Fiquei surpreso de ver o cara lá no nosso estabelecimento, mas não chocado. Você nunca imaginaria algumas das pessoas que vemos no poço, banqueiros, advogados, até alguns homens de uniforme. Mas é como dizem sobre Vegas. O que acontece no Gents fica no Detetive Anderson. Aham. Tenho certeza de que vocês são discretos como padres no confessionário. Bolton. Pode fazer piada se quiser, mas somos. Se quisermos que os clientes voltem, temos que ser. Detetive Anderson. Além do mais, apenas para deixar registrado, Cloud, quando você diz treinador T, está falando de Terry Maitland? Bolton. Claro. Detetive Anderson. Me diga como foi que viu ele. Bolton, nós não passamos o tempo todo no poço, sabe? Tem mais coisas a fazer do que isso. Na maior parte do tempo, a gente fica ali, circulando, cuidando para nenhum dos caras botarem as mãos nas garotas e apartando brigas antes que elas comecem. Quando os homens ficam com tesão, eles também podem ficar agressivos. Visto o seu ramo de serviço, você também deve saber disso. Mas o poço não é o único lugar onde a confusão pode começar. É só o lugar mais provável. Então um de nós fica lá o tempo todo. O outro circula, olha o bar,
A pequena alcova onde tem alguns videogames e uma mesa de bilhar que funciona com moedas, os cubículos de danças particulares e o banheiro masculino, claro. É onde o tráfico de drogas acontece. E se nós vemos, colocamos um fim naquilo e expulsamos os caras. Detetive Anderson, diz o homem que foi preso por posse e posse com intenção de revenda. Bolton, com todo o respeito, senhor, isso é crueldade. Estou limpo há 6 anos. Vou a Narcóticos Anônimos e tudo. Quer uma amostra de urina? Fico feliz em colaborar. Detetive Anderson, não será necessário. E dou os parabéns pela sua sobriedade. Então, você estava circulando por volta das 8h30? Bolton, isso. Eu olhei o bar e segui pelo corredor para dar uma olhada no banheiro masculino. E foi lá que vi o treinador T desligando o telefone. Tem 2 telefones públicos lá, mas só um funciona. Ele estava... Detetive Anderson. Claude, você ainda está aí? Bolton, só estou pensando, lembrando. Ele parecia meio estranho, atordoado. Você acha mesmo que ele matou o garoto? Pensei que fosse só por ser a primeira visita dele a um lugar onde moças tiram a roupa. Alguns caras ficam assim, com a cara de idiota. Ou talvez ele estivesse doidão. Falei, ei, treinador, como anda o time? E ele me olhou com uma cara de quem nunca tinha me visto antes, apesar de eu ter ido a praticamente todos os jogos de futebol americano infantil que Steve e Stanley jogaram, e expliquei para ele como fazer uma reversão dupla, que o treinador nunca fazia porque dizia que era complexo demais para crianças pequenas. Se bem que, se eles conseguem aprender divisão por números grandes, podem aprender uma coisa assim, não acha? Detetive Anderson. Tem certeza de que era Terence Maitland? Bolton. Ah, Deus, tenho. Ele disse que o time estava ótimo e que só tinha dado uma paradinha ali para pedir um táxi. Que nem quando a gente fala que só lê a Playboy por causa dos artigos, quando as nossas esposas encontram a revista no banheiro do lado da privada. Mas não discordei. O cliente sempre tem razão no gentleman desde que não tente meter a mão no peito de ninguém. Falei que podia já ter 1 ou 2 táxis lá fora. Ele disse que o atendente falou a mesma coisa. Me agradeceu e saiu andando. Detetive Anderson. O que ele estava vestindo? Bolton. Camisa amarela, calça jeans. A fivela do cinto tinha uma cabeça de cavalo. Tênis bacana. Eu me lembro porque parecia caro. Detetive Anderson. Você foi o único que viu ele lá? Bolton. Não. Vi uns caras acenando quando ele saiu. Não sei quem eram. E você talvez tenha dificuldade de encontrá-los. Porque muitos homens não querem admitir que gostam de frequentar lugares como Gents. É só um fato da vida. Não fiquei surpreso por ele ter sido reconhecido. Porque Terry é quase famoso por aqui. Até ganhou um tipo de prêmio alguns anos atrás. Vi no jornal. Pode chamar Flint City do que você quiser. Mas isso aqui não passa de uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo, nem que seja de vista. E os filhos de qualquer pessoa que possam ter alguma inclinação atlética conhecem um treinador do beisebol ou do futebol americano. Detetive Anderson. Obrigada, Claude. Ajudou muito. Bolton. Me lembrei de outra coisa. Não é nada demais, mas é meio sinistro se foi ele mesmo que matou o garoto. Detetive Anderson. Continue. Bolton. Foi só uma daquelas coisas que acontecem. Não foi culpa de ninguém. Ele estava saindo para ver se tinha táxi no ponto certo. Levantei a mão e disse: Quero agradecer por tudo que você fez pelos sobrinhos do Tony, treinador. Eles são bons meninos, mas são meio indisciplinados. Talvez porque os pais se separaram e tal. Você deu a eles uma coisa para fazer além de ficarem tocando o terror pela cidade. Acho que o peguei de surpresa, porque ele chegou um pouco para trás de repente antes de apertar a minha mão. O sujeito tinha um aperto forte e... Está vendo esse cortezinho nas costas da minha mão? Foi ele que fez com o midinho quando apertamos as mãos. Já está cicatrizando. Não passou de um arranhãozinho. Mas me levou de volta aos meus dias de drogas por 1 segundo ou 2. Detetive Anderson. Por quê? Bolton.
Alguns caras, principalmente os Hells Angels e os Devil's Disciples, deixavam a unha do midinho ficar comprida. Já vi algumas do tamanho das unhas daqueles imperadores chineses. Alguns motoqueiros chegam até a decorar as unhas com adesivos, como as mulheres fazem. Eles chamam de unha da coca. 17. Depois da prisão no campo de beisebol, não havia chance de Ralph bancar o policial bom em uma tentativa de policial bom policial mau. Então só ficou encostado na parede da sala de interrogatório, observando. Ele estava preparado para outro olhar acusador de Terry. Mas o treinador só deu uma olhadela nele e sem expressão nenhuma, antes de voltar sua atenção para Bill Samuels, que tinha se sentado em uma das 3 cadeiras do lado oposto da mesa. Vendo Samuels agora, Ralph começou a ter uma ideia de como ele subiu tão rápido no emprego. Enquanto os dois estavam do outro lado do espelho, o promotor só parecia um pouco jovem para o serviço. Agora, de frente para o estuprador e assassino de Frank Peterson, ele parecia ainda mais jovem, como um estagiário de escritório de advocacia que, por causa de alguma confusão, ficou encarregado de interrogar um criminoso dos grandes. Até o cabelinho de alfafa de pé na parte de trás da cabeça se somava ao papel no qual o sujeito caiu. Jovem, inexperiente, felicíssimo de estar ali. Pode me contar tudo, diziam aqueles olhos arregalados e interessados, porque vou acreditar. É a minha primeira vez brincando com os garotos maiores e não sei o que fazer. Oi, Sr. Maitland, disse Samuels. Trabalho na promotoria do condado. Bom começo, pensou Ralph. Você é a promotoria do condado. Está desperdiçando seu tempo, disse Terry. Não vou falar enquanto meu advogado não chegar. Mas posso dizer que vejo um processo de bom tamanho por prisão por engano no seu futuro. Entendo que está aborrecido. Qualquer um ficaria assim no seu lugar. Talvez a gente possa resolver rápido. Pode me dizer onde estava quando o garoto Peterson foi morto? Foi na tarde da última terça. Se estava em outro lugar, então eu estava, disse Terry. Mas pretendo discutir isso com meu advogado antes de discutir com você. O nome dele é Howard Gould. Quando ele chegar, quero falar com ele em particular. Acho que é um direito meu, não? Já que sou inocente até que provem o contrário. Boa recuperação, pensou Ralph. Um criminoso de carreira não poderia ter feito melhor. É sim, disse Samuels. Mas se você não fez nada... Nem tente, Sr. Samuels. Você não me trouxe aqui por ser um cara legal. Na verdade, eu sou, falou ele, sincero. Se foi engano, estou tão interessado em consertar toda a situação quanto você. Tem cabelo em pé na parte de trás da sua cabeça, disse Terry. É melhor fazer alguma coisa quanto a isso. Deixa você parecendo alfafa naquelas comédias antigas que eu via quando era criança. Ralph nem chegou perto de rir, mas o canto da boca tremeu. Não conseguiu evitar. Abalado por um momento, Samuels levantou a mão para ajeitar o cabelo, que ficou um segundo para baixo e voltou a levantar. Tem certeza de que não quer esclarecer isso? O promotor se inclinou para a frente, a expressão honesta sugerindo que Terry estava cometendo um grande erro. Tenho, disse Terry, e tenho certeza sobre o processo também. Acho que não há acordo alto o suficiente para pagar pelo que você e seus filhos da puta fizeram hoje. E não só a mim, mas a minha esposa e as minhas filhas. Mas pretendo descobrir. Samuels ficou onde estava por mais um momento, inclinado para a frente, os olhos inocentes e esperançosos grudados nos de Terry. E então se levantou. O olhar inocente desapareceu. Tudo bem, certo. Pode conversar em particular com seu advogado, Sr. Maitland. É um direito seu. Nada de áudio, nada de vídeo. Nós até fecharemos a cortina. Se os dois forem rápidos, talvez a gente possa resolver tudo ainda hoje. Tem um jogo de golfe amanhã cedo. Terry fez cara de quem ouviu errado. Golfe? Golfe. É um jogo no qual você tenta bater em uma bolinha para que caia dentro de um buraco. Não sou muito bom em golfe, mas sou muito bom nesse jogo, Sr. Maitland.
E como o estimado Sr. Gold vai dizer, podemos segurar você aqui por 48 horas sem acusação. Não vamos precisar de tanto tempo. Se conseguirmos esclarecer isso, levaremos o senhor para a denúncia logo cedo na segunda. Sua prisão vai estar no noticiário da cidade até lá, e haverá ampla cobertura. Com certeza os fotógrafos vão pegar o seu melhor lado. Depois de enunciar o que supunha ser a última palavra, Samuels andou de forma quase impertigada até a porta. Ralph achava que o comentário de Terry sobre o cabelo dele ainda o incomodava. Antes que pudesse abri-la, Terry disse: "Ei, Ralph." O detetive se virou. Terry parecia calmo, o que era extraordinário naquelas circunstâncias. Ou talvez não. Às vezes, os que eram frios de verdade, os sociopatas, encontravam aquela calma depois do choque inicial e se preparavam para o que estava por vir. Ralph já tinha visto isso acontecer. Prometi a Howie que ficaria de boca calada até ele chegar aqui. Mas quero dizer uma coisa para você. Pode falar, disse Samuels, tentando não parecer ansioso. Porém, a expressão dele mudou quando ouviu o que Terry disse em seguida. Derek foi o melhor drag bunter que eu já tive. Não, disse Ralph. Ele ouviu a raiva tremendo na voz, uma espécie de vibrato. Nem comece. Não quero ouvir o nome do meu filho saindo da sua boca, nem hoje nem nunca. Consigo entender, porque eu nunca quis ser preso na frente da minha esposa, das minhas filhas e de 1000 outras pessoas, muitas delas minhas vizinhas. Por isso, não ligo para o que não quer ouvir. Só escute um minuto. Acho que me deve isso por ter escolhido o pior caminho. Ralph abriu a porta, mas Samuels colocou a mão no braço dele, balançou a cabeça e ergueu os olhos de leve para a câmera do canto com a luzinha vermelha. Ralph fechou a porta e se virou para Terry, cruzando os braços sobre o peito. Ele achava que a ideia de Terry de vingança pela prisão pública ia doer, mas sabia que Samuels estava certo. Um suspeito falando era sempre melhor que um suspeito calado até o advogado chegar, porque uma coisa acabava levando a outra. Terry disse: Derek não podia ter mais de 1,5 metros na época da liga infantil. Eu o vi depois disso. Tentei fazer com que jogasse na liga da cidade ano passado, na verdade. E ele já cresceu 15 centímetros. Vai estar mais alto que você quando se formar no ensino médio, aposto. Ralph esperou. Ele era mirrado, mas nunca teve medo na posição de rebatedor. Muitos deles ficam com medo, mas Derek encarava de frente os garotos que arremessavam a bola sem ter a ideia de onde ela ia acabar parando. Levou bolada algumas vezes, mas nunca desistiu. Era verdade. Ralph tinha visto os hematomas depois de alguns jogos, quando Dee tirava o uniforme. Na bunda, na coxa, no braço, no ombro. Uma vez, tinha um círculo azul e preto perfeito na base do pescoço dele. Essas boladas deixavam Janete louca. E o capacete que Derek usava não a tranquilizava. Cada vez que Dee ia rebater, ela segurava o braço de Ralph com força quase suficiente para tirar sangue, com medo de o garoto levar uma bolada entre os olhos e acabar em coma. Ralph garantiu a ela que aquilo não aconteceria, mas ficou quase tão feliz quanto Ginny quando Derek decidiu que gostava mais de tênis. As bolas eram mais macias. Terry se inclinou para a frente, chegando a sorrir um pouco. Um garoto baixo assim costuma conseguir muitas caminhadas entre as bases. Na verdade, era o que eu estava esperando que acontecesse hoje quando deixei Trevor Michaels rebater. Derek, porém, não se fazia de rogado. Ele rebatia qualquer coisa. Bola dentro, bola fora, bola acima da cabeça, perto da terra. Alguns garotos começaram a chamar ele de Peidão Anderson e o apelido pegou, pelo menos por um tempo. Muito interessante, disse Samuels, mas por que não falamos sobre Frank Peterson então? O olhar de Terry permaneceu grudado em Ralph. Para resumir, quando vi que ele não ia seguir de uma base a outra, eu ensinei ele a fazer o bunt. Muitos garotos da idade dele, de 10, 11 anos, não aceitam fazer isso. Entendem a ideia,
mas não gostam de largar o bastão na base, principalmente contra um garoto que não joga bem. Eles ficam pensando no quanto os dedos vão doer se levarem uma bolada na mão. Mas não Derek. Ele era corajoso, o seu garoto. Além do mais, conseguia seguir pela linha, e muitas vezes, quando eu o mandava para o sacrifício, ele acabava conseguindo rebater na base. Ralph não assentiu nem deu sinal de se importar com aquilo, mas sabia do que Terry estava falando. Tinha comemorado várias jogadas daquele tipo e vira o seu filho correr pela linha como se a bunda e o cabelo estivessem pegando fogo. Foi só questão de ensinar a ele os ângulos certos do bastão, disse Terry e levantou as mãos para demonstrar. Ainda estavam sujas de terra, provavelmente de arremessar bolas no treino de rebatida antes do jogo. Um ângulo para a esquerda e a bola vai na direção da linha da terceira base. Um ângulo para a direita, linha da primeira base. Não empurrar o bastão. Na maioria das vezes, isso só manda uma bola fácil para o arremessador. Então é só dar um impulso na última fração de segundo. Ele aprendeu rápido. Os garotos pararam de chamar ele de peidão e lhe deram um novo apelido. Se tínhamos um corredor na primeira ou na terceira no final do jogo, o outro time sabia que ele ia acertar uma. Não era fingimento. Ele colocava o bastão no home plate assim que o arremessador começava o movimento. E os garotos no banco gritavam: "Vai, Derek, vai!" Eu e Gavin também. E foi assim que chamaram ele o ano todo, quando ganhamos o torneio do distrito. Vai, Anderson, você sabia? Ralph não sabia. Talvez por ser uma coisa de time. O que ele sabia era que Derek cresceu muito naquele verão. Ele ria mais. Queria ficar com o time depois do jogo, em vez de ir logo para o carro com a cabeça baixa e a luva frouxa na mão. Ele fez quase tudo sozinho. Treinava como louco até acertar. Mas fui eu que o convenci a tentar aquilo. Ele fez uma pausa e disse com voz muito baixa: "E você faz isso comigo? Na frente de todo mundo, você faz isso comigo?" Ralph sentiu as bochechas ficarem quentes. Abriu a boca para responder, mas Samuel já o estava levando pela porta, quase o empurrando. Ele parou a tempo de dizer uma coisa por cima do ombro. "Ralph não fez nada, Maitland. Nem eu. Foi você que fez." Então, os dois estavam olhando de novo pelo espelho, e Samuel perguntava se o detetive estava bem. "Estou", respondeu. As bochechas ainda estavam vermelhas. "Alguns deles são mestres em nos afetar. Você sabe disso, não sabe?" "Sei. E sabe que ele é o culpado, não sabe? Nunca tive um caso tão amarrado." "E isso me incomoda", pensou Ralph. Não incomodava antes, mas incomoda agora. Não devia, porque Samuels está certo, mas incomoda. "Você reparou nas mãos dele?" perguntou Ralph. "Quando Terry estava mostrando como ensinou Derek a jogar, você viu as mãos dele?" "Vi. O que tem?" "Não tinha unha comprida no dedo midinho", disse Ralph. "Em nenhuma das duas mãos." Samuels deu de ombros. Ele cortou. "Tem certeza de que está bem?" "Estou", disse Ralph. "É que..." A porta entre a área administrativa e a ala da detenção zumbiu e se abriu. O homem que andou apressado pelo corredor estava usando as roupas confortáveis de ficar em casa no sábado à noite. Uma calça jeans surrada e um moletom da TCU com Super Frog pulando na frente. Mas a pasta grande que ele carregava era de advogado. "Oi, Bill", disse ele. "E oi para você também, detetive Anderson. Algum de vocês pode me dizer por que prenderam o homem do ano de 2015 de Flint City? É só um engano que vamos poder resolver ou vocês perderam a porra da cabeça." Howard Gold tinha chegado. 18. Para. Promotor público do condado William Samuels. Chefe de polícia de Flint City, Rodney Geller. Xerife do condado de Flint, Richard Doolin. Capitão Avery Rudolph. Polícia Estadual Posto 7. Detetive Ralph Anderson. DP de Flint City.
de Tenente Detetive Yunel Sablo, Polícia Estadual, Posto 7. Data: 13 de julho. Assunto: Centro de Transportes Vogel, Dubrow. A pedido do promotor Samuels e do detetive Anderson, cheguei ao Centro de Transportes Vogel às 14h30 na referida data. O Vogel é o centro principal de transportes terrestres na parte sul do estado, abrigando 3 grandes empresas de ônibus: Greyhound, Trailways, Midstate, assim como uma Amtrak. Há também as agências de aluguel de carro de sempre: Hertz, Avis, Enterprise, Alamo. Como todas as áreas do centro de transporte são monitoradas por câmeras, fui direto ao escritório de segurança, onde fui recebido por Michael Kemp, diretor de segurança do Vogel. Ele estava me esperando. As filmagens de segurança são mantidas por 30 dias e a operação toda é computadorizada. Então pude repassar tudo da noite de 10 de julho, visto de um total de 16 câmeras. De acordo com o Sr. Clinton Ellenquist, o atendente da companhia de táxis de Flint City, que estava de serviço na noite de 10 de julho, a motorista Isbelta Roy Walter ligou às 21h30 para relatar que tinha encerrado a viagem. O Souter Limit, que a senhora Roy Walter declarou ser o trem que o suspeito sob investigação pretendia pegar, parou no Vogel às 21h50. Os passageiros desembarcaram na plataforma 3. 7 minutos depois, os passageiros a caminho de Dallas-Fort Worth foram autorizados a embarcar na plataforma 3, às 21h57. O Souter Limit partiu às 22h12. Os horários são precisos, pois todas as chegadas e partidas são monitoradas e registradas por computador. O diretor de segurança Kemp e eu assistimos às imagens de segurança de todas as 16 câmeras, começando às 21 horas do dia 10 de julho, só por garantia, e terminando às 23 horas, aproximadamente 50 minutos depois de o Souter Limit partir da estação. Estou com todas as referências de câmera no meu iPad, mas devido à declarada urgência da situação, de acordo com o promotor Samuels, farei um resumo neste relatório preliminar. 21h33. O suspeito entra na estação pelo portão norte, que é o ponto onde os táxis param e por onde a maioria dos viajantes entra. Ele atravessa o saguão principal. Camisa amarela, calça jeans. Não carrega bagagem. Visão clara do rosto dele de 2 a 4 segundos, quando o suspeito olha para o relógio grande acima. Imagem enviada por e-mail para o promotor Samuels e para o detetive Anderson. 21h35. Suspeito para na banca de jornal no centro do saguão. Compra um livro e paga em dinheiro. O título não está visível e o funcionário não lembra. Mas é provável que possamos conseguir isso, se for necessário. Nessa filmagem, a fivela de cabeça de cavalo do cinto pode ser vista. Imagem enviada por e-mail para o promotor Samuels e para o detetive Anderson. 21h39. O suspeito sai da estação pela porta da Avenida Montrose, Portão Sul. Apesar deste ponto de entrada e saída ser aberto ao público, é mais usado pelos funcionários do Vogel, pois o estacionamento fica daquele lado do prédio. Tem 2 câmeras posicionadas monitorando o estacionamento. O suspeito não aparece em nenhuma delas, mas Kemp e eu detectamos uma sombra momentânea, que acreditamos que podia ser dele, indo para a direita, na direção de um beco de serviço. O suspeito não comprou passagem do Souter Limit, nem com dinheiro vivo ou com cartão de crédito na estação. Depois de examinar as imagens da plataforma 3 várias vezes, de forma clara e completa, na minha opinião, posso declarar com razoável certeza que o suspeito não voltou para a estação e não entrou no trem. Minha conclusão é de que a ida do suspeito a Dubrow pode ter sido uma tentativa de deixar um rastro falso e, assim, confundir a investigação. Especulo que o suspeito deve ter voltado a Flint City, com a ajuda de um cúmplice ou pegando carona. Também é possível que tenha roubado um carro.
O Departamento de Polícia de Dubrow não tem relatos de veículos roubados nos arredores do centro de transportes Vogel na noite em questão. Mas, como o diretor de segurança Kemp observou, um carro pode ser retirado do estacionamento mensal sem que haja registro de roubo por uma semana ou até mais. As imagens de segurança do estacionamento mensal estão disponíveis e vão ser examinadas conforme exigência. Mas a cobertura lá está longe de ser completa. Além disso, o diretor de segurança Kemp me informou que aquelas câmeras estão para serem substituídas e costumam ter defeitos de funcionamento. Acho que, no momento, ao menos, é melhor seguir outras linhas de investigação. Atenciosamente, Tenente Detetive Y. Sablo. V. Anexos. 19. Howie Gold apertou a mão de Samuels e de Ralph Anderson. Em seguida, olhou pelo espelho de um lado só para Terry Maitland, com sua camiseta do Golden Dragons e seu boné da sorte. As costas de Terry estavam eretas, a cabeça erguida e as mãos cruzadas sobre a mesa. Não havia tremor, agitação nem olhar nervoso para o lado. Ralph admitiu para si mesmo que o homem não era a imagem da culpa. Por fim, Gold se virou para Samuels. Fale, disse ele, como se convidasse um cachorro a fazer um truque. Não tenho muito a dizer a essa altura, Howard. A mão de Samuels foi para a nuca. Ajeitou o cabelo espetado, que ficou abaixado por um momento e pulou mais uma vez. Ralph se lembrou de uma citação de Alfafa que fazia com que ele e o irmão rissem quando crianças. Só se conhece os amigos únicos na vida uma única vez. Só que não é um engano. E não, nós não perdemos a porra da cabeça. O que Terry diz? Até agora nada, falou Ralph. Gold se virou para ele. Os olhos azuis brilhantes cintilando e um pouco ampliados pelas lentes redondas dos óculos. Você não me entendeu, Anderson. Não hoje. Sei que ele não disse nada para você hoje. Eu mesmo mandei que não falasse. Estou me referindo ao interrogatório inicial. É melhor me contar, porque ele vai. Não houve interrogatório inicial, respondeu Ralph. E não havia necessidade de ficar incomodado com isso. Não com o caso que montaram em apenas 4 dias. Mas ainda assim, Ralph ficou. Em parte, tinha a ver com Howie Gold o chamando pelo sobrenome. Como se eles nunca tivessem pagado bebidas um para o outro no Wagon Wheel, em frente ao fórum do condado. Ele sentiu uma vontade ridícula de dizer ao advogado: não olhe para mim, olhe para o cara ao meu lado. É ele que está indo com tudo. O quê? Espere só um minutinho. Gold enfiou as mãos nos bolsos da calça e começou a se balançar para frente e para trás sobre os calcanhares. Ralph já tinha visto aquilo muitas vezes, no fórum do condado e do distrito, e se preparou. Ser interrogado no banco de testemunhas por Howie Gold nunca era uma experiência agradável. Ralph, porém, nunca se ressentiu dele por isso. Era parte do processo. Está me dizendo que prendeu ele na frente de 2.000 pessoas sem nem dar ao homem uma chance de se explicar? Ralph respondeu: você é um ótimo advogado de defesa, mas nem Deus poderia tirar Maitland dessa. E a propósito, talvez tivesse 1.200 pessoas lá, 1.500 no máximo. O campo Stelbarga não tem espaço para 2.000. A arquibancada desabaria. Gold ignorou essa tentativa pífia de deixar o clima mais leve. Ele estava olhando para o detetive como se ele fosse um tipo novo de inseto. Mas você prendeu ele em um lugar público, no que poderia ser visto como seu momento de apoteose. Apote o quê? Perguntou Samuel sorrindo. Gold também ignorou isso. Ele ainda estava observando Ralph. Você fez isso apesar de poder ter colocado presença policial silenciosa em volta do campo e prendido ele em casa, depois do fim do jogo. Fez isso na frente da esposa e das filhas dele, o que só pode ter sido uma ação deliberada. O que deu em você? O que foi que deu em você? Ralph sentiu o rosto ficar quente de novo. Quer mesmo saber, advogado? Ralph,
disse Samuels em tom de advertência. Ele colocou a mão no braço do homem. O detetive soltou o braço da mão dele. Não fui eu que prendi ele. Mandei 2 policiais fazerem isso, porque tive medo de acabar botando as mãos no pescoço dele e enforcando o sujeito ali mesmo. O que daria material de sobra para um advogado inteligente como você. Ele deu um passo à frente, entrando no espaço pessoal de Gold para fazer com que ele parasse de se balançar. Ele pegou Frank Peterson e levou para o Parque Figs. Então estuprou o garoto com um galho de árvore e o matou. Quer saber como ele matou? Ralph, isso é sigiloso, gritou Samuels. O detetive não deu atenção ao promotor. A perícia preliminar sugere que Terry abriu a garganta do garoto com os dentes. Talvez até tenha engolido um pouco da carne, entendeu? E isso deixou ele tão excitado que ele baixou a calça e gozou na parte de trás das coxas da criança. Foi o assassinato mais horrível, mais cruel, mais indescritível que qualquer um de nós já viu e vai ver. Ele devia estar se preparando para isso há muito tempo. Nenhum de nós que foi à cena do crime vai conseguir tirar as imagens da cabeça. E Terry Maitland é o culpado. O treinador T fez aquilo tudo. E não muito tempo atrás, ele estava segurando as mãos do meu filho, ensinando ele a rebater. Ele acabou de me contar isso, como se o exonerasse, sei lá. Gold não estava mais olhando para o detetive como se ele fosse um inseto. Agora, havia uma espécie de assombro no rosto dele, como se o homem tivesse dado de cara com um artefato esquecido por uma raça extraterrestre desconhecida. Ralph não se importava. Já tinha passado do ponto de se importar. Você também tem um filho, Tommy, não é? Não foi por isso que começou a ser treinador de futebol americano infantil com Terry? Porque Tommy estava jogando? Ele botou as mãos no seu filho também. E agora você vai defender ele? Samuels disse. Pelo amor de Deus, cala essa boca. Gold tinha parado de se balançar, mas não recuou nem um pouco. E ainda estava olhando para Ralph com aquela expressão de assombro quase antropológico. Nem interrogaram ele, sussurrou. Nem interrogaram. Eu nunca... Ah, deixa disso, disse Samuels com alegria forçada. Você já viu de tudo, Howie. A maioria das coisas 2 vezes. Quero uma reunião com ele agora, disse Gold brusco. Então desliguem o áudio e fechem a cortina. Tudo bem, disse Samuels. Você tem 15 minutos e vamos nos juntar a vocês. Veremos se o treinador tem alguma coisa a dizer. Gold disse. 1 hora, Sr. Samuels. 30 minutos. Depois, vamos ouvir a confissão dele, o que pode fazer a diferença entre a prisão perpétua na McAllister e a injeção letal. Ou ele vai para uma cela até a denúncia dele na segunda. Depende de você. Mas se acha que fizemos isso de maneira leviana, nunca se enganou tanto na vida. Gold foi até a porta. Ralph passou o cartão pelo mecanismo. Ouviu o estalo quando a tranca dupla foi liberada e voltou para a janela para ver o advogado entrar. Samuels ficou tenso quando Maitland se levantou da cadeira e foi na direção de Gold com os braços esticados. Mas a expressão no rosto dele era de alívio, não de agressão. Terry abraçou Gold, que largou a pasta e o abraçou também. Abraço de irmãos, disse Samuels. Que fofo. Gold se virou como se tivesse ouvido e apontou para a câmera com a luzinha acesa. Desliguem. A voz soou dele pelo alto-falante. O som também. E fechem a cortina. Os botões ficavam em um console na parede que também tinha um gravador de áudio e um de vídeo. Ralph os desligou. A luz vermelha na câmera no canto da sala de interrogatório se apagou. O detetive assentiu para Samuels, que fechou a cortina. O som que fez ao cobrir o vidro trouxe uma lembrança desagradável a Ralph. Em 3 ocasiões, todas anteriores a Bill Samuels, ele assistiu a execuções da McAllister. Havia uma cortina similar, talvez feita pela mesma empresa, junto à longa janela de vidro entre a câmera de execução e a sala de observação. Era aberta quando as testemunhas entravam na sala de observação e fechada assim que o prisioneiro era declarado morto. Fazia o mesmo som rascante e desagradável.
Vou aos Unes, do outro lado da rua, comprar um refrigerante e um hambúrguer, falou Samuels. Eu estava nervoso demais para comer no jantar. Quer alguma coisa? Um café me faria bem. Sem leite, um pacotinho de açúcar. Tem certeza? Já tomei o café dos Unes e não chamam aquilo de morte sombria à toa. Vou correr o risco, disse Ralph. Tudo bem, volto em 15 minutos. Se eles terminarem antes, não comece sem mim. Não havia a menor chance disso acontecer. No que dizia respeito a Ralph, o show era de Bill Samuels agora. Ele que levasse toda a glória, se é que haveria alguma em um horror daquele. Havia cadeiras encostadas no lado oposto do corredor. Ralph se sentou ao lado da fotocopiadora, que estava zumbindo baixinho em stand-by. Ele olhou para a cortina fechada e se perguntou o que Terry Maitland estava falando lá dentro. Que álibi absurdo estaria oferecendo ao seu co-treinador de futebol americano? Ralph se viu pensando na grande mulher nativa-americana que pegou Maitland no Gentleman Please e o levou até a estação de trem do Borough. Treino basquete da Liga Pride na ACM, dissera. Maitland ia até lá e ficava sentado na arquibancada com os pais vendo a molecada jogar. Ele me falou que ia procurar talentos para o beisebol da liga da cidade. Ela o conhecia e ele devia tê-la reconhecido. Considerando o tamanho e a etnia dela, ela era uma mulher difícil de esquecer. Mas ele a chamou de senhora. Por que fez isso? Porque, mesmo que ele conhecesse o rosto dela da ACM, não lembrava o nome da taxista? Era possível, mas o detetive não gostou muito da ideia. No que dizia respeito a nomes, Esbelta Ray Walter também não era tão fácil de esquecer. Bom, ele estava estressado, murmurou Ralph para si mesmo ou para a fotocopiadora. Além disso, outra lembrança ocorreu a ele, e com ela um motivo melhor para Maitland usar a palavra senhora. Seu irmão menor, Johnny, 3 anos mais novo, não era muito bom em esconde-esconde. Muitas vezes ele corria para o quarto e jogava o cobertor em cima da cabeça, aparentemente pensando que, se não conseguia ver Ralph não conseguia vê-lo. Não era possível que um homem que acabara de cometer um assassinato terrível também tivesse a tendência de ter o mesmo tipo de pensamento mágico. Se eu não conheço você, você não me conhece. Uma lógica maluca, claro. Mas o crime foi cometido por um maluco e poderia explicar mais do que apenas a reação de Terry a Ray Walter. Podia explicar porque ele achou que poderia escapar, apesar de ser conhecido de um monte de gente em Flint City e até ser uma celebridade entre os fãs de esportes. No entanto, tinha Carlton Scowcroft. Se fechasse os olhos, Ralph quase conseguia ver Gold sublinhando uma passagem fundamental no depoimento de Scowcroft e se preparando para o seu resumo para o júri, talvez roubando a ideia do advogado de O.J. Se a luva não coube, vocês devem absolvê-lo, Johnny Cochran dissera. A versão de Gold, quase tão memorável, poderia ser. Ele não sabia de nada, então libertem-no. Não funcionaria. Não chegava nem perto de ser igual, mas, de acordo com Scowcroft, Maitland explicou o sangue no rosto e nas roupas, dizendo que uma veia no nariz dele tinha arrebentado. Jorrou como um geyser, disse Terry para Scowcroft. Tem algum atendimento médico por aqui? Só que Terry Maitland morou em Flint City a vida toda, com exceção dos 4 anos da faculdade. Ele não precisaria que o outdoor do Quick Care, perto de Coney Ford, o orientasse. Na verdade, nem precisaria perguntar. Então, por que fez isso? Samuels voltou com uma coca, um hambúrguer embrulhado em papel alumínio e um café e um copo para a viagem que entregou a Ralph. Tudo tranquilo lá dentro? Tudo. Eles têm mais 20 minutos pelo meu relógio. Quando terminarem, vou tentar fazer com que ele nos permita colher DNA. Samuels desembrulhou o hambúrguer e levantou o pão com cuidado para espiar. Meu Deus, disse ele,
Parece uma coisa que foi raspada da pele de uma vítima de queimadura. Mesmo assim, o homem começou a comer. Ralph pensou em mencionar a conversa de Terry com Ray Walter e a estranha pergunta dele sobre o atendimento médico, mas não falou nada. Pensou em tocar no assunto do fracasso de Terry em se disfarçar, ou mesmo tentar esconder o rosto com óculos escuros, mas também não mencionou isso. Ele tinha levantado essas questões antes, e Samuels as descartou, sustentando, de maneira correta, que não eram importantes quando comparadas com os depoimentos das testemunhas oculares e as porras das provas periciais. O café estava horrível, como Samuels previra, mas Ralph tomou mesmo assim. O copo estava quase vazio quando Gold pediu para sair da sala de interrogatório. A expressão dele fez o estômago de Ralph Anderson se contrair. Não era preocupação, raiva ou a indignação teatral que alguns advogados conseguiam exibir quando percebiam que um cliente estava na merda. Não, era solidariedade e parecia genuína. Oi, véi, disse ele. Vocês dois estão com um problemão. 20. Hospital Geral de Flint City. Departamento de Patologia e Sorologia. Para Detetive Ralph Anderson. Tenente Ana Sablo. Promotor Público William Samuels. De Dr. Edward Bogan. Data 14 de julho. Assunto: tipo sanguíneo e DNA. Sangue. Vários itens foram testados para verificação de tipo sanguíneo. O primeiro foi o galho usado para sodomizar a vítima, Frank Peterson, uma criança branca do sexo masculino, 11 anos de idade. O galho tinha aproximadamente 56 centímetros de comprimento e 8 de diâmetro. Uma seção mais ou menos na metade ficou com a casca arrancada, provavelmente por causa do manuseio brutal pelo criminoso. Ver fotografia anexada. Impressões digitais foram encontradas na parte lisa do galho. Foram fotografadas e colhidas pela criminalística estadual antes de a prova ser entregue a mim pelo detetive Ralph Anderson, DP de Flint City, e pelo policial Ian Sablo, Polícia Estadual Posto 7. Portanto, declaro que a cadeia de provas permanece intacta. O sangue nos últimos 12 centímetros do pedaço de galho é O positivo, que é o tipo da vítima, confirmado pelo médico da família de Frank Peterson, Horace Connolly. Havia vários outros traços de O positivo no galho, provocado por um fenômeno chamado respingo. É provável que gotas tenham jorrado quando a vítima foi sexualmente violentada, e é aceitável supor que o criminoso também recebeu respingos na pele e na roupa. Traços de um segundo tipo sanguíneo também foram encontrados na amostra. Era AB positivo, um tipo bem mais raro, 3% da população. Acredito que seja o sangue do criminoso e especulo que ele pode ter arranhado a mão usada para manipular o galho, coisa que deve ter feito com muita força. Muito sangue O positivo foi encontrado no banco do motorista, no volante e no painel de uma van Econoline 2007, encontrada abandonada no estacionamento de funcionários atrás do Shorts Pub, Rua Principal 1124. Respingos de sangue AB positivo também foram encontrados no volante da van. Essas amostras foram entregues a mim pelos sargentos Elmer Stanton e Richard Spencer, da Divisão de Criminalística do Estado, e declaro aqui que a cadeia de provas permanece intacta. Uma grande quantidade de sangue O positivo também foi encontrado nas roupas, camisa, calça, meias, tênis Adidas, cueca Joker, retiradas de um Subaru 2011, descoberto em um embarcadouro abandonado perto da rodovia 72, também conhecida como Estrada Old Ford. Há também um pouco de sangue AB positivo no punho esquerdo da camisa. Essas amostras foram entregues a mim pelo policial John Corita, posto 7, e pelo sargento Spencer, da Divisão de Criminalística do Estado, e declaro aqui que a cadeia de provas permanece intacta. Nenhum sangue AB positivo foi encontrado no Subaru Outback até a composição deste relatório.
Esse tipo de sangue pode ser encontrado, mas é possível que qualquer arranhão que o criminoso tenha sofrido durante o crime já tivesse coagulado até o momento em que abandonou o veículo. Também é possível que ele tenha colocado um curativo, embora as amostras sejam tão pequenas que acho improvável. Seriam cortes muito pequenos. Recomendo que o tipo sanguíneo de qualquer suspeito seja verificado logo, devido à relativa raridade do sangue AB positivo. DNA. A fila de amostras aguardando o teste de DNA em Cap City é sempre longa. E em circunstâncias normais, os resultados podem demorar semanas ou meses. No entanto, devido à extrema brutalidade desse crime e à idade da vítima, as amostras obtidas na cena do crime foram colocadas na frente da fila. A principal dentre elas é o sêmen encontrado nas coxas e nádegas da vítima. Mas amostras de pele também foram retiradas do galho usado para sodomizar o garoto Peterson. E, claro, ao sangue que já mencionei. Um relatório de DNA do sêmen encontrado na cena deve estar disponível para comparação na semana que vem. O sargento Stanton me disse que o relatório pode estar disponível ainda antes, mas já lidei com questões de DNA muitas vezes e sugeriria que sexta-feira que vem é mais provável, mesmo em um caso prioritário como esse. Embora não seja o protocolo, sinto-me compelido a acrescentar um comentário pessoal aqui. Já lidei com provas de muitas vítimas de assassinato, mas esse é de longe o pior crime que precisei avaliar. E a pessoa que fez isso precisa ser capturada o mais rápido possível. Memorando ditado às 11 horas pelo Dr. Edward Bogan. 21. Howie Gold terminou sua conversa particular com Terry às 20h40, 10 minutos antes da meia hora concedida para ele acabar. Àquela altura, Troy Ramage e Stephanie Gould, uma patrulheira que começava seu turno às 8, já tinham se juntado a Ralph e Bill Samuels. Ela estava com o kit de DNA ainda no saco plástico. Ignorando o comentário de Howie sobre o problemão, o detetive perguntou ao advogado se ele e o seu cliente concordariam com a coleta de DNA. Howie estava segurando a porta da sala de interrogatório com o pé, para que não voltasse a se trancar. Querem coletar amostras de DNA da sua bochecha, Terry. Tudo bem por você? Eles vão pegar de qualquer jeito. E preciso dar uns telefonemas rápidos. Tudo bem, respondeu Terry. Círculos escuros haviam começado a se formar embaixo dos olhos dele, mas o treinador parecia calmo. Vamos fazer tudo o que temos que fazer para eu poder sair daqui antes da meia-noite. O homem parecia ter certeza absoluta de que isso aconteceria. Ralph e Samuels trocaram um olhar. O promotor ergueu as sobrancelhas, o que o fez ficar mais parecido com o Alfafa do que nunca. Ligue para minha esposa, disse Terry. Diga para ela que estou bem. Howie sorriu. É a primeira coisa da lista. Vá até o final do corredor, falou Ralph. O sinal é melhor. Eu sei, respondeu Howie. Já estive aqui antes. É meio comum a reencarnação. E para Terry, não diga nada até eu voltar. O policial Ramage colheu as amostras na parte interna de cada bochecha e as mostrou para a câmera antes de botar cada um no seu frasquinho. A policial Good colocou os frascos de volta no saco e mostrou para a câmera ao lacrá-lo com um adesivo vermelho de prova. Em seguida, ela assinou a folha de cadeia de custódia. Os dois policiais levariam as amostras para uma salinha do tamanho de um armário que servia como arquivo de provas do DP de Flint City. Lá, seriam mostradas mais uma vez a uma câmera no teto antes de serem arquivadas. Dois outros policiais, provavelmente da Polícia Estadual, levariam para Cap City no dia seguinte. Dessa forma, a cadeia de provas permanece intacta. Como o Dr. Bogan teria dito, podia parecer um exagero, mas não era piada. Ralph não queria que houvesse um elo fraco naquela corrente, nenhum escorregão, nenhum jeito de errar, não naquele caso.
O promotor Samuels começou a voltar para a sala de interrogatório, enquanto Howie estava fazendo as suas ligações perto da porta da sala principal. Mas Ralph o segurou por querer ouvir o que o advogado dizia. Howie conversou por um curto tempo com a esposa de Terry. O detetive o ouviu dizer: "Vai ficar tudo bem, Marcy." E fez uma segunda ligação, ainda mais curta, dizendo para alguém onde as filhas de Terry estavam e lembrando a essa pessoa que a imprensa estaria lotando a Travessa Burn e para que agisse de acordo. Em seguida, voltou para a sala de interrogatório. "Tudo bem. Vamos ver se conseguimos resolver essa confusão." Ralph e Samuel se sentaram em frente a Terry. A cadeira entre eles permaneceu vazia. Howie escolheu ficar de pé ao lado do cliente, a mão em seu ombro. Sorrindo, Samuels começou: "Você gosta de garotinhos, não é, treinador?" Não houve nenhuma hesitação da parte de Terry. "Muito. Também gosto de garotinhas, inclusive tenho duas. E com certeza suas filhas praticam esportes. Com o treinador T como pai, como não praticariam. Mas você não treina times femininos, não é? Nem futebol, nem softball, nem lacrosse. Você fica com os meninos. Beisebol no verão, futebol americano no outono e basquete no inverno. Se bem que acho que você só assiste a este último. Todas aquelas idas de sábado à tarde à ACM eram o que você poderia chamar de procura de novos talentos, certo? Estava procurando garotos com velocidade e agilidade. E talvez verificando como eles ficavam de short, já que estava por lá. Ralph esperou que Howie mandasse que eles parassem com aquilo, mas o advogado ficou em silêncio, pelo menos por enquanto. O rosto dele estava totalmente vazio, sem nada se movendo além dos olhos, indo de um interlocutor ao outro. Ele devia ser um jogador de pôquer e tanto, pensou Ralph. Terry, porém, sorriu. Você deve ter ouvido isso de Esbelta Rainwater. Só pode ter sido. Ela é uma figura, não é? Você devia ouvir quando ela grita nas tardes de sábado: "Bloqueia, bloqueia, mexe esses pés, agora vai até a sexta." Como ela está? Me diz você, disse Samuels. Afinal, você a viu na noite de terça. Eu não. Howie segurou o ombro de Terry e o apertou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Por que não paramos com esse interrogatório básico, hein? Digam para a gente porque Terry está aqui. Falem logo. Diga para a gente onde você estava na terça, respondeu Samuels. Já que começou, pode terminar. Eu estava. No entanto, Howie Gold apertou o ombro de Terry de novo, dessa vez com mais força, antes que ele pudesse continuar. Não, Bill, não é assim que vai ser. Primeiro, vocês falam para nós o que tem. Senão vou direto para a imprensa dizer que prenderam um dos cidadãos de ouro de Flint City pelo assassinato de Frank Peterson. Jogaram a reputação dele na lama. Apavoraram a esposa e as filhas dele e não querem dizer por quê. Samuels olhou para Ralph, que deu de ombros. Se a promotoria não estivesse presente, Ralph já estaria mostrando as provas na esperança de uma confissão rápida. Vá em frente, Bill, disse Howie. Esse homem precisa voltar para casa e ficar com a família. Samuel sorriu, mas não havia humor no olhar dele. Era apenas uma exibição de dentes. Ele vai vê-las no tribunal, Howard. Durante a denúncia, na segunda. Ralph sentiu o tecido da civilidade se desfiando e pôs a maior parte da culpa disso em Bill, que estava genuinamente enfurecido com o crime e com o homem que o cometeu. Como qualquer um ficaria, mas isso não puxava o arado, como o avô de Ralph teria dito. Ei, antes de começarmos, tenho uma pergunta, disse Ralph, esforçando-se para falar com animação. Só uma. Tudo bem, advogado? Não é nada que a gente não vá descobrir mesmo. Howie pareceu agradecido de desviar a atenção de Samuels. Vamos ouvir. Qual é o seu tipo sanguíneo, Terry? Você sabe? Terry olhou para Howie, que deu de ombros, e para Ralph.
Eu tenho que saber. Dou 6 vezes por ano na Cruz Vermelha, porque é bem raro. AB positivo? Terry piscou. Como sabia? E então, ao se dar conta de qual devia ser a resposta. Mas não é tão raro. Se quer sangue raro de verdade, é o AB negativo. 1% da população. A Cruz Vermelha tem gente desse tipo na descagem rápida. Pode acreditar. Quando falamos de coisas raras, sempre penso nas digitais, comentou Samuels, como se estivesse passando o tempo. Acho que é porque elas aparecem com tanta frequência no tribunal, onde quase nunca fazem parte da decisão do júri, disse Howie. Samuels o ignorou. Não existem duas digitais iguais. Há até pequenas variações nas digitais de gêmeos idênticos. Você não tem um gêmeo idêntico, tem, Terry? Não vai dizer que encontraram as minhas digitais na cena em que o garoto Peterson foi morto, vai? A expressão de Terry era de pura incredulidade. Alfie tinha que dar o braço a torcer. O homem era um excelente ator e, pelo que parecia, pretendia levar aquilo até o fim. Temos tantas digitais que mal conseguimos contar, disse Ralph. Estão em toda a van branca que você usou para sequestrar o garoto Peterson. Estão na bicicleta dele, que encontramos na parte de trás da van. Estão na caixa de ferramentas que estava na van. Estão em todo o Subaru que você pegou nos fundos do Shorts Pub. Ele fez uma pausa. E estão no galho usado para sodomizar o menino. Um ataque tão cruel que os ferimentos internos por si só provavelmente o teriam matado. Não foi preciso usar pó de digital nem luz ultravioletas nessas, disse Samuels. As digitais estão claras como o sangue da criança. Era nessa hora que a maioria dos criminosos, uns 95%, desmoronaria, com ou sem advogado ao lado. Não esse. Ralph viu choque e surpresa no rosto do homem, mas não culpa. Howie se recuperou. Vocês têm digitais, tudo bem. Não seria a primeira vez que digitais são plantadas. Algumas, talvez, disse Ralph. Mas 70? 80? E com sangue? Na própria arma do crime? Também temos uma cadeia de testemunhas, disse Samuels. Ele começou a contá-las nos dedos. Você foi visto abordando o Peterson no estacionamento do Gerald's Fine Groceries. Foi visto colocando a bicicleta dele na parte de trás da van. Ele foi visto entrando na van com você. Você foi visto saindo do bosque onde o assassinato aconteceu, coberto de sangue. Eu poderia continuar, mas minha mãe sempre diz para guardar um pouco para depois. Testemunhas oculares raramente são confiáveis, disse Howie. As digitais são questionáveis, mas testemunhas oculares... Ele balançou a cabeça. Ralph se intrometeu. Na maioria dos casos, eu concordaria. Não nesse. Entrevistei uma pessoa há pouco que disse que Flint City é, na verdade, uma cidade bem pequena. Não sei se concordo, mas o West Side é bastante unido. E o Sr. Maitland aqui é muito conhecido por lá. Terry, a mulher que te identificou no Gerald's é uma vizinha sua. E a garota que te viu sair do bosque do Parque Figs conhece você muito bem. Não só porque mora perto da sua casa, na rua Barn, mas também porque você já trouxe de volta o cachorro perdido dela. June Morris? Terry estava olhando para Ralph com descrença sincera. June? Temos outras, disse Samuels. Muitas outras. Esbelta? Terry parecia sem fôlego, como se tivesse levado um soco. Ela também? Muitas outras, repetiu Samuels. Todos escolheram você dentre um grupo de 6 fotos, disse Ralph, sem hesitar. E a foto do meu cliente, por acaso, era dele usando o boné do Golden Dragons e uma camisa com um C grande nela? Perguntou Howie. Por acaso o dedo do policial que colheu o depoimento não pousou nela? Você sabe que não, falou Ralph. Pelo menos espero que saiba. Terry disse. Isso é um pesadelo. Samuels deu um sorriso solidário. Eu entendo. E tudo o que você precisa fazer para acabar com ele é nos contar por que fez isso.
Como se pudesse haver um motivo na Terra que levasse uma pessoa sã a entender aquilo, pensou Ralph. Pode fazer diferença. Samuels estava sendo quase bajulador agora. Mas você precisa fazer isso antes que o resultado do DNA volte. Nós temos muitas amostras. E quando baterem com as amostras da sua boca... Ele deu de ombros. Conte para a gente, ordenou Ralph. Não sei se foi insanidade temporária ou uma coisa que você fez em um estado de fuga, ou uma compulsão sexual ou o quê. Mas conte para a gente. Ele ouviu sua voz subindo. Pensou em fechar a boca, mas mandou tudo a merda. Seja homem e conte para a gente. Falando mais consigo mesmo do que com os homens do outro lado da mesa, Terry disse: Não sei como nada disso é possível. Eu nem estava na cidade na terça. Então onde estava? Perguntou Samuels. Vá em frente, desembucha. Adoro uma boa história. Li quase todos os livros de Agatha Christie no ensino médio. Terry virou o rosto, olhando para Gold, que assentiu. Ralph, no entanto, achou que Howie parecia preocupado agora. As coisas sobre o tipo sanguíneo e as digitais o deixaram bem abalado. As testemunhas oculares ainda mais. O que mais mexeu com ele, talvez, foi a pequena June Morris, cujo cachorrinho perdido foi devolvido pelo confiável treinador T. Eu estava em Cap City. Saí às 10 da manhã de terça. Voltei tarde na noite de quarta. Bom, 9h30 é tarde para mim. E imagino que não tivesse ninguém com você, disse Samuels. Estava sozinho, refletindo, não é? Se preparando para o grande jogo? Você foi de carro ou na van branca? A propósito, onde guardava a van? E como conseguiu roubar uma com a placa de Nova York? Tenho uma teoria sobre isso, mas adoraria ouvir você confirmar ou negar. Você quer me ouvir ou não? Perguntou Terry. Por incrível que pareça, ele tinha começado a sorrir de novo. Talvez esteja com medo de ouvir. E talvez devesse ter medo. Você está com merda até a cintura, Sr. Samuels, e só está se afundando mais. É mesmo? Então por que sou eu quem pode sair daqui e voltar para casa quando essa conversa acabar? Acalme-se, disse Ralph baixinho. Samuel se virou para ele, o cabelo espetado balançando de um lado para o outro. Ralph não viu nada de cômico naquele cabelo agora. Não me mande ficar calmo, detetive. Estamos sentados aqui com um homem que estuprou um garoto com um galho de árvore e arrancou a garganta dele como a porra de um canibal. Gold olhou diretamente para a câmera no canto, agora falando para alguns juízes e júri futuros. Pare de agir como uma criança nervosa, senhor promotor público, ou vou encerrar esse interrogatório agora. Eu não estava sozinho, disse Terry, e não sei nada sobre van branca alguma. Fui com Everett Rondeau, Billy Quaid e Debbie Grant. Todo o departamento de inglês da Flint High School, em outras palavras. Meu expedition estava na oficina porque o ar-condicionado tinha quebrado e fomos no carro de Eve. Ele é o chefe do departamento e tem uma BMW bem espaçosa. Nós saímos da escola às 10. Com aquelas palavras, Samuels pareceu perplexo demais por um tempo para fazer a pergunta óbvia. Então Ralph fez. O que havia em Cap City que faria 4 professores de inglês irem para lá no meio das férias de verão? Harlan Coben, respondeu Terry. Quem é Harlan Coben? Perguntou Bill Samuels. Pelo visto, o interesse dele em histórias de mistério não tinha passado de Agatha Christie. Ralph sabia. Ele não era um grande leitor de ficção, mas sua esposa era. O escritor de mistério? O escritor de mistério, concordou Terry. Olha, tem um grupo chamado Professores de Inglês dos 3 Estados. E todo ano eles organizam uma conferência de 3 dias no meio do verão. É o único momento em que todo mundo consegue se reunir. Tem seminários e painéis de discussão, esse tipo de coisa. Acontece em uma cidade diferente a cada edição.
Este ano foi a vez de Capicete. Só que professores de inglês são como todo mundo. É difícil reuni-los mesmo durante o verão, porque tem muitas outras coisas acontecendo. Todas as pinturas e concertos que não foram feitos durante o ano letivo. Férias de família, além de várias atividades de verão. Para mim, são a Liga Infantil e a Liga da Cidade. Então, o Pete sempre tenta arrumar um palestrante famoso para atrair as pessoas no segundo dia, que é quando a maioria aparece. E no caso, foi na terça passada? Perguntou Ralph. Isso mesmo. A conferência deste ano foi no Sheraton, de 9 de julho, segunda, até 11 de julho, quarta. Eu não ia a uma dessas conferências tinha 5 anos, mas quando Evie me disse que Coben seria o palestrante principal e que os outros professores de inglês iam, pedi a Gavin Frick e ao pai de Baber Patel para assumirem os treinos de terça e quarta. Fiquei arrasado de ter que pedir isso, com o jogo da semifinal chegando. Mas sabia que estaria de volta para os treinos de quinta e sexta e não queria perder Coben. Já li todos os livros dele. Ele é ótimo com o enredo e tem senso de humor. Além disso, o tema da conferência deste ano foi usar a ficção adulta popular nas aulas do 7º ano do Fundamental 2 ao 3º ano do ensino médio. E essa questão é polêmica há anos, sobretudo nesta parte do país. Pode pular os detalhes irrelevantes, disse Samuels. Vá direto ao ponto. Tudo bem. Nós fomos. Ficamos lá para o almoço. Ficamos durante a palestra de Coben. Ficamos no painel das 8 da noite e passamos a noite lá. Evie e Debbie pegaram quartos individuais. Mas eu dividi o custo de um quarto duplo com Billy Quaid. Essa ideia foi dele. Disse que estava com obra em casa e que precisava economizar. Eles podem confirmar tudo isso. Ele olhou para Ralph e levantou as mãos, as palmas viradas para cima. Eu estava lá. Esse é o ponto. Silêncio na sala. Por fim, Samuels disse. Que horas foi a palestra de Coben? Às 3, disse Terry. 3 horas da tarde de terça. Muito conveniente, disse Samuels com acidez. Howie Gold deu um sorriso largo. Não para você. 3 horas, pensou Ralph. Quase a mesma hora em que Arlene Stanhope alegou ter visto Terry colocando a bicicleta de Frank Peterson na parte de trás da van branca roubada e indo embora com o garoto no banco do passageiro. Não, não era quase. A senhora Stanhope disse que ouviu o sino da prefeitura anunciar a hora. A palestra foi no auditório principal do Sheraton? Perguntou Ralph. Foi, em frente ao salão de banquetes. E você tem certeza de que começou às 3? Bom, foi quando a presidente do Pete começou a apresentação, que se arrastou por pelo menos uns 10 minutos. Aham. E por quanto tempo Coben falou? Acho que uns 45 minutos. Depois disso, respondeu a perguntas. Deviam ser umas 4:30 quando terminou. Os pensamentos de Ralph estavam girando como papel em uma ventania. Ele não conseguia se lembrar de já ter levado um golpe tão inesperado. Eles deviam ter verificado a movimentação de Terry antes, mas isso significaria esperar até segunda de manhã. Ele, Samuels e Ano Sablo, da Polícia Estadual, concordaram que se fizessem perguntas sobre Maitland antes de sua prisão, correriam risco de alertar um homem muito perigoso. E pareceu desnecessário, considerando o peso das evidências. Mas agora... Ele olhou para Samuels, mas não viu ajuda imediata lá. A expressão do homem era uma mistura de desconfiança e perplexidade. Vocês cometeram um erro grave aqui, disse Gold. Não é possível que não vejam isso. Não tem erro, disse Ralph. Temos digitais. Temos testemunhas oculares que o reconheceram. E em breve teremos o primeiro resultado dos testes de DNA. Um resultado positivo acaba com a questão. Mas talvez tenhamos outra coisa em breve, disse Gold. Meu investigador está cuidando disso agora mesmo. E nossa confiança é alta.
O quê? Perguntou Samuels com rispidez. Gold sorriu. Por que estragar a surpresa antes de vermos o que Alec vai descobrir? Se o que o meu cliente me disse estiver correto, acho que vai abrir um novo buraco no seu barco, Bill. E ele já está se enchendo de água. O Alec em questão era Alec Pelley, um detetive aposentado da Polícia Estadual que agora trabalhava com exclusividade para advogados criminalistas. Ele era caro e bom no trabalho. Uma vez, tomando uns drinks, Ralph perguntara a Pelley por que ele foi para o lado sombrio da fossa. Pelley respondeu que tinha prendido pelo menos 4 homens, que mais tarde passou a acreditar que fossem inocentes, e sentia que tinha muito pelo que espiar. Além do mais, dissera ele então, a aposentadoria é um saco quando você não joga golfe. Não adiantava especular o que Pelley estava investigando dessa vez, sempre supondo que não era uma quimera qualquer ou um blefe de advogado de defesa. Ralph olhou para Terry, mais uma vez procurando culpa e vendo apenas preocupação, raiva e surpresa. A expressão de um homem que foi preso por uma coisa que não fez. Só que ele fez. Todas as provas diziam isso, e o DNA colocaria o último prego no caixão dele. O álibi era uma enganação artisticamente construída, saído direto de um livro de Agatha Christie ou de Harlan Coben. Ralph começaria o trabalho de desmontar o truque de mágica na manhã seguinte, a partir de interrogatórios com colegas de Terry, indo até uma verificação da conferência, concentrando-se no horário do começo e do final da aparição de Coben. Mesmo antes de dar início a esse trabalho, seu pão com manteiga, ele viu um possível buraco no álibi de Terry. Arlene Stanhope viu Frank Peterson entrar na van branca com Terry às 3. June Morris viu Terry no Parque Figs, coberto de sangue, por volta das 6:30. A mãe da garota disse que estava passando a previsão do tempo no noticiário quando June saiu, e isso marcava o horário. Isso deixava um buraco de 3h30, que era tempo mais que suficiente para dirigir os 110 quilômetros de Cap City para Flint City. E se não tivesse sido Terry Maitland que a senhora Stanhope viu no estacionamento do Gerald's Fine Groceries? E se fosse um cúmplice que era parecido com Terry? Ou talvez só vestido como Terry, de boné e camiseta do Golden Dragons? Parecia improvável, até pôr a idade da senhora Stanhope em jogo, e também os óculos grossos que ela usava. Acabamos aqui, cavalheiros? Perguntou Gold. Por que se pretende manter o Sr. Maitland preso? Tem um monte de tarefas a resolver. A primeira delas é falar com a imprensa. Não é a coisa que mais gosto de fazer, mas... Você está mentindo, disse Samuels com amargura. Mas isso pode afastá-los da casa de Terry e dar às filhas dele a chance de entrarem sem serem perseguidas e fotografadas. Acima de tudo, vai dar à família um pouco da paz que vocês roubaram com tanto descuido. Guarde isso para as câmeras, disse Samuels. Ele apontou para Terry, também agindo para algum futuro juiz e júri. Seu cliente torturou e assassinou uma criança. E se a família dele é um dano colateral, o responsável é só ele. Você é inacreditável, disse Terry. Você nem me interrogou antes de me prender. Não fez nem mesmo uma pergunta. Ralph disse. O que fez depois da palestra, Terry? O treinador balançou a cabeça. Não em negação, mas como se para espairecer. Depois, entrei na fila com todo mundo, mas ficamos bem atrás, graças a Debbie. Ela precisou ir ao banheiro e queria que esperássemos para entrarmos na fila juntos. Ela ficou muito tempo lá. Várias pessoas também foram ao banheiro assim que as perguntas terminaram. Mas as mulheres sempre demoram mais porque, bom, você sabe, o número de cabines é menor. Eu fui até a banca de revistas com Evie e Billy e ficamos por lá. Quando ela se encontrou com a gente, a fila estava quase no saguão.
Que fila? Perguntou Samuels. Você mora embaixo de uma pedra, Sr. Samuels? A fila de autógrafos. Todo mundo estava com um exemplar do livro novo dele. Eu falei que faria. Estava incluído no preço do ingresso da conferência. Tenho o meu assinado e datado. E ficarei feliz em mostrar a vocês. Supondo que a polícia não tenha tirado da minha casa, junto com o restante das minhas coisas, claro. Quando chegamos à mesa de autógrafos, já passava das 5:30. Se era verdade, pensou Ralph, o buraco que ele imaginou no álibi de Terry tinha ficado do tamanho da cabeça de um alfinete. Em teoria, era possível ir de Cap City para Flint City em 1 hora. O limite de velocidade da rodovia era de 110 e a polícia só olharia 2 vezes se você estivesse a mais de 130 ou 140. Mas como Terry teria tido tempo de cometer o assassinato? A não ser que tivesse sido o cúmplice sósia. Mas como isso batia com as digitais dele em tudo, até no galho? Resposta: não batia. Além do mais, porque Terry ia querer um cúmplice parecido com ele, vestido como ele ou as duas coisas. Resposta: ele não ia querer. Os outros professores de inglês estavam com você o tempo todo em que ficou na fila? Perguntou Samuels. Sim. Os autógrafos também foram dados no salão principal? Foram. Acho que chamam de salão de baile. E quando vocês todos pegaram seus autógrafos, o que fizeram? Fomos jantar com alguns professores de inglês da Broken Arrow, que conhecemos quando estávamos na fila. Jantar onde? Perguntou Ralph. Em um lugar chamado Fire Pit. É uma churrascaria a uns 3 quarteirões do hotel. Chegamos lá por volta das 6. Tomamos umas bebidas antes. Comemos sobremesa depois. Foi bom. Ele disse aquilo quase melancolicamente. Nós éramos 9, acho. Voltamos andando até o hotel e assistimos ao painel da noite, que tinha a ver como lidar com livros complicados como O Sol é para Todos e Matadouro 5. Eve e Debbie saíram antes do final, mas Billy e eu ficamos até acabar. Que horas foi isso? Perguntou Ralph. Umas 9:30. E depois? Billy e eu tomamos uma cerveja no bar. Fomos para o quarto e dormimos. Ele estava ouvindo uma palestra de um famoso escritor de mistério quando o garoto Peterson foi sequestrado, pensou Ralph. Jantado com pelo menos outras 8 pessoas quando o garoto Peterson foi morto. Estava assistindo a um painel sobre livros banidos quando Sbelter Walter alegou tê-lo levado de táxi do Gentleman Please até a estação de trem do Brough. Ele deve saber que vamos recorrer aos colegas dele, que vamos procurar os professores de Broken Arrow, que vamos falar com o barman do Sheraton. Deve saber que vamos verificar as filmagens de câmera de segurança do hotel e até o autógrafo de um exemplar dele do mais novo livro de Harlan Coben. Ele tem que saber essas coisas. Ele não é burro. A conclusão, que a história dele se confirmaria, era ao mesmo tempo inevitável e inacreditável. Samuel se inclinou para a frente sobre a mesa, projetando o queixo. Você espera que a gente acredite que você esteve com outras pessoas o tempo todo entre 3 da tarde e 8 da noite na terça? O tempo todo? Terry olhou para ele de um jeito que só professores de ensino médio conseguiam. Nós dois sabemos que você é um idiota, mas não vou constrangê-lo na frente dos seus colegas dizendo isso. Claro que não. Usei o banheiro antes da palestra de Coben começar. E fui uma vez no restaurante. Talvez você consiga convencer um júri que vim para Flint, matei o pobre Frank Peterson e voltei para Cap City no 1 minuto e meio que levei para esvaziar a bexiga. Acha que vão acreditar? Samuels olhou para Ralph, que deu de ombros. Não temos mais nenhuma pergunta no momento, disse Samuels. O Sr. Maitland será levado até a cadeia do condado e mantido sob custódia até a denúncia, na segunda. Os ombros de Terry murcharam. Você pretende ir em frente com isso, disse Gold. Pretende mesmo. Ralph esperava outra explosão de Samuels, mas dessa vez o promotor público o surpreendeu. Ele parecia quase tão cansado quanto Maitland. Pare com isso, Howie. Considerando as provas,
Você sabe que não tenho escolha. E quando o DNA voltar como positivo, vai ser vitória certa. Ele se inclinou para a frente de novo, mais uma vez invadindo o espaço de Terry. Você ainda tem uma chance de evitar a injeção letal, Terry. Não é muito boa, mas existe. Sugiro que aproveite. Pare de baboseira e confesse. Faça isso por Fred e Arlene Peterson, que perderam um filho da pior maneira possível. Você vai se sentir melhor. Terry não recuou, como Samuels devia ter esperado. Na verdade, ele se inclinou para a frente e foi o promotor que recuou, como se com medo de o homem do outro lado da mesa ter alguma coisa contagiosa que ele pudesse acabar pegando. Não tenho nada a confessar, senhor. Não matei Frank Peterson. Jamais faria mal a uma criança. Você pegou o homem errado. Samuel suspirou e se levantou. Tudo bem. Você teve a sua chance. Agora, que Deus te ajude. 22. Hospital Geral de Flint City. Departamento de Patologia e Sorologia. Para Detetive Ralph Anderson, Tenente Anon Sablo, Promotor Público William Samuels. De Doutora F. Ackerman, Chefe de Patologia. Data 12 de julho. Assunto: adendo à autópsia. Pessoal e confidencial. Como requisitado, segue a minha opinião. Apesar de Frank Peterson poder ou não ter sobrevivido ao ato de sodomia observado no relatório de autópsia, executado no dia 11 de julho por mim mesma, com o Dr. Alvin Barkland como assistente, não pode haver dúvida de que a causa imediata da morte foi exsanguinação, ou seja, enorme perda de sangue. Marcas de dentes foram encontradas nos restos do rosto, pescoço, ombro, peito, lado direito e tronco de Peterson. Os ferimentos, somados às fotografias da cena do crime, sugerem a seguinte sequência. Peterson foi jogado no chão com violência, de costas, e mordido pelo menos 6 vezes, podendo chegar a 12 mordidas. Foi um comportamento frenético. Em seguida, ele foi virado e sodomizado. Àquela altura, é quase certo de que Peterson estivesse inconsciente. Durante a sodomia ou logo depois, o criminoso ejaculou. Marquei este adendo como pessoal e confidencial porque certos aspectos do caso, se revelados, serão divulgados com sensacionalismo pela imprensa não apenas local, mas nacional. Partes do corpo de Peterson, mais especificamente o lóbulo direito da orelha, o mamilo direito e pedaços da traqueia e do esôfago estão faltando. O criminoso pode ter levado essas partes do corpo, junto com um monte considerável de carne da base do pescoço, como troféus. Na verdade, essa é a melhor possibilidade. A hipótese alternativa é que o criminoso as comeu. Por estarem encarregados do caso, vocês vão fazer como acharem melhor. Mas minha recomendação é que esses fatos, e minha conclusão subsequente, sejam escondidos não apenas da imprensa, mas de qualquer julgamento, a não ser que sejam necessários para garantir a condenação. A reação dos pais a uma informação dessas pode ser calculada, mas quem gostaria de passar por isso? Peço desculpas se ultrapassei os limites, mas neste caso o achei necessário. Sou médica, a médica legista do condado, mas também sou mãe. Aposto que vão conseguir pegar o homem que maculou e assassinou essa criança, e rápido. Se não pegarem, é quase certo que ele faça de novo. Doutora Felicity Ackerman, Hospital Geral de Flint City, chefe de patologia, médica legista, chefe do condado de Flint. 23. A sala principal do DP de Flint era grande, mas os 4 homens esperando Terry Maitland pareciam ocupá-la toda. Eram 2 policiais estaduais e 2 agentes penitenciários grandalhões da cadeia do condado. Apesar de continuar atordoado com o que lhe tinha acontecido,
O que ainda estava acontecendo? Terry não conseguiu deixar de achar graça. A cadeia do condado ficava a 4 quarteirões. Muita força bruta reunida para levá-lo por pouco mais de 800 metros. Mãos para a frente, disse um dos agentes penitenciários. Terry esticou as mãos e viu uma nova algema ser colocada nos seus pulsos. Procurou por Howie, de repente ansioso, como quando, aos 5 anos, sua mãe soltou a mão dele no primeiro dia do jardim de infância. Howie estava sentado no canto de uma mesa vazia, falando no celular, mas quando viu a expressão de Terry, encerrou a ligação e se aproximou rápido. Não toque no prisioneiro, senhor, avisou o agente que tinha algemado Terry. Gold o ignorou. Passou o braço nos ombros do amigo e murmurou: vai ficar tudo bem. Em seguida, para a surpresa do próprio Gold, tanto quanto do seu cliente, beijou Terry na bochecha. O treinador guardou aquele beijo quando os 4 homens o carregaram pelos degraus de entrada até uma van do condado, que esperava atrás de uma viatura da polícia estadual, com as luzes pulsando. E as palavras, elas especialmente, quando as câmeras foram ligadas e as luzes da TV se acenderam e as perguntas vieram como balas. Você foi acusado. Foi você. Você é inocente. Você confessou. O que quer dizer para os pais de Frank Peterson? Vai ficar tudo bem, Gold dissera, e foi a isso que Terry se agarrou. Mas claro que não ia.